Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Glória a Deus. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 11, parte B. Todos têm a lição nos vossos telemóveis? Ou não? Nem todos têm, né? Eu, juntamente com o Gabriel, a gente vai trabalhar junto aqui e vamos passar no telão aí para que os irmãos fiquem cientes e acompanhem juntamente conosco a lição. Essa aula vai ser participativa, eu vou envolver os irmãos para ler para que a gente venha ler algumas referências, para que a gente não deixe o Morfeu chegar em nosso meio, né, co-pastor? Hein, co-pastor Hércules? Não deixar o Morfeu entrar nesse lugar, né? Quem tem que estar presente em nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Então eu já convido a amada igreja para ler o tema da lição de hoje. Está no telão. Qual o tema da lição de hoje? Só a pastora que leu? Qual o tema da lição de hoje? A lâmpada arderá continuamente. Glória a Deus, a lâmpada arderá continuamente. E qual o textuário da nossa lição de hoje? A igreja, por favor. Outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo, e a luz de Jesus ela tem que refletir em nós, e eu creio que a luz de Jesus Cristo está refletida em cada um de vocês que aqui estão, sobre aqueles que estão nos assistindo também. E a verdade prática, o que é que diz a nossa verdade prática de hoje? Tal como lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nos resplandecer neste mundo apostáticos, iniquidades e trevas. Glória a Deus. Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. É aí, diácono Pablo, que a gente tem que brilhar nas trevas, diante das iniquidades e diante das apostasias, aqueles que deixam a fé de lado. O objetivo geral da nossa lição diz assim: conscientizar de que assim como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, devemos nós resplandecer neste mundo de trevas. E os objetivos específicos. O que é que diz os nossos objetivos específicos? Mostrar a tipologia do candelabro de ouro. Ponto 2, saber que Jesus é a luz eterna e perfeita. Ponto 3, compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente. Então, nesta lição de hoje, no terceiro tópico, que é a parte B, nós iremos entender e compreender que precisamos manter a luz de Jesus Cristo brilhando continuamente em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A introdução eu vou ler. O candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Se levarmos em conta a sua simbologia,
concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. Aí eu quero chamar a atenção da igreja e a minha atenção nessa noite para isso aqui, ó. O seu brilho singular, o brilho do candelário e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. Então nós já podemos entender aqui através da introdução que os sacerdotes, eles tinham uma orientação divina antes de fazer qualquer ato dentro do tabernáculo. Então nós temos que ter também dentro da casa do Senhor a orientação divina para fazermos o que Ele nos ordena. E nós temos o ponto central da nossa lição de hoje. A Ellen vai ler para nós. A lâmpada no tabernáculo não poderia se apagar. A lâmpada do tabernáculo não poderia se apagar. Então a lâmpada de Jesus Cristo, ela também não pode se apagar em nossas vidas. Na lição que foi lecionada no sábado, a parte A, pelo nosso querido cooperador André, nós tivemos 2 tópicos nessa lição parte A. O primeiro tópico vai nos falou a respeito do candelabro de ouro. E nós temos 3 pontos nesse tópico. Eu vou pedir para o Pablo ler aí para nós, por favor, os 3 pontos. O fabrico do candelabro. Ponto 2. A luz do candelabro. 3. O seu lugar no tabernáculo. Glória a Deus. E a síntese do tópico 1, a pastora Janete vai ler. Louvado seja o nome do Senhor. O candelabro de ouro deveria permanecer aceso. Glória a Deus. A síntese do tópico 1 é um resumo do tópico, né? Que nos diz: o candelabro de ouro deveria permanecer aceso. E é o que nós vamos fazer um breve resumo neste momento. Mas antes, quero mostrar essa imagem aqui para os irmãos. Dá para os irmãos ver mais ou menos aí o que está no telão? O candelabro é essa primeira imagem que aparece aí. E a segunda imagem, na parte de baixo, é um sacerdote fazendo a manutenção, ou seja, cuidando do candelabro. Se vocês prestarem bem atenção, é uma única peça, porém, ela é constituída de 7. Nós podemos ver 7 lâmpadas aí, certo? Mas ela é conjugada apenas em uma peça. E simbologicamente ela também representa a igreja, representa o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são vários, porém é de apenas um Espírito. Nós podemos ver também que a igreja ela é composta de vários membros, porém um só corpo. Ela também, esse candelabro também simbologicamente ela representa dessa forma. E nós temos na terceira imagem, a maior, a imagem de um tabernáculo, como era antigamente. E como nós lemos na introdução, o candelabro, ele ficava no local de destaque. Quando o sacerdote passava próximo do candelabro, ele podia ver a luz do candelabro refletir na parede. Vocês conseguem ver aí? Que a luz do candelabro ele está refletindo
ele tinha um lugar de destaque. E eu já quero falar para você nessa noite, para deixar vocês mais felizes do que vocês estão nessa noite. Entendam que a luz de Jesus Cristo, ela reflete em você, e aqueles que passam próximo de você, vê a luz de Jesus brilhando em você. Vou repetir novamente, a luz de Jesus Cristo reflete em você, através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O candelabro é o quinto elemento do tabernáculo, e ele tinha um lugar de destaque. Agora, o que é mais interessante, e a gente vai fazer um breve resumo do primeiro tópico, é o seguinte: os sacerdotes deveriam administrar as lâmpadas. Eles deveriam cortar os pavios queimados, limpar os castiçais e colocar neles o azeite, desde a tarde até a manhã. Tal é o trabalho dos ministros do Evangelho. Eles devem apresentar esta palavra de vida. Não acender novas lâmpadas, mas expor e pregar a palavra, tornando a sua luz mais clara e abrangente. Esta era a maneira usual de manter as lâmpadas acesas. O que é que nós aprendemos aqui, pastor Eliel, diante desse comentário? Tal é o trabalho dos ministros do Evangelho com o pastor Hércules. Eles devem apresentar esta palavra de vida. Não acender novas lâmpadas, mas expor e pregar a palavra. Então, o dever do ministro, assim como o dos sacerdotes, eram de cuidar do candelabro. Para quê? Para que as lâmpadas não se apagassem. Então, a lição trazendo para as nossas vidas, aplicando a lição para nós, como ministros do Evangelho, temos o dever de manter a luz de Jesus Cristo acesa dentro da igreja, dentro dos membros do corpo da igreja. Esse é o papel dos ministros, de cuidar para que a lâmpada não apague, de manter os pavios limpos e também colocar nelas o azeite. Então é daqui do altar, através dos ministros e das instruções divinas, que vai sair o alimento, que vai sair o azeite, para que vocês que estão aí continuem de maneira a brilhar com a luz do Espírito Santo em vossas vidas, para que a luz que já existe em você não venha apagar, venha se manter todo o tempo, continuamente acesa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos aqui para o segundo tópico. É só um breve resumo. Cadê o Gleison? O diácono Gleison já foi? Então eu vou pedir para a esposa do co-pastor Hércules ler para a gente aí o tópico 2. Jesus, a luz eterna e perfeita. Jesus, a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. O crente como luz do mundo. Glória a Deus. A irmã Célia vai ler para a gente aí a síntese, o resumo do tópico 2. Ela não consegue ver? Então pastor Veras vai ler aí. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 2, é o resumo. O candelabro de ouro apontava para Jesus Cristo, a luz eterna e perfeita. Agora toda a igreja repita comigo: a luz eterna, a luz eterna e perfeita. Quem era? Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo, a luz eterna e perfeita. Agora nós temos aqui
no segundo tópico, Jesus, a luz eterna e perfeita. No primeiro ponto, nós temos Jesus, a luz do mundo. No segundo, a igreja como a luz do mundo. E no terceiro, nós, cristãos, crente, como a luz do mundo. Jesus Cristo, nós podemos ver no versículo de número 8 e versículo 12, como nós já lemos lá na verdade prática, que Jesus é a luz do mundo. E quem segue a Jesus não anda em trevas, porque Jesus é luz. E se você andar com Jesus, você não só vai estar andando com a luz, mas também você vai refletir a luz de Jesus em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus como a luz do mundo, automaticamente, se andarmos com Ele, andarmos obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos e seguindo os seus exemplos, nós também iremos refletir em nós a luz de Jesus Cristo. Agora, trazendo para a igreja é a luz do mundo. Vocês concordam comigo? Que a igreja também é a luz do mundo? Se não fosse a igreja, as trevas neste mundo estariam maiores ainda. Porque nós somos sabedores que o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos também que o Espírito Santo de Deus habita em nosso meio. Jesus, antes de ascender aos céus, antes da sua ascensão aos céus, ele disse que deixaria o Consolador em nosso meio. E o Consolador está em nosso meio, e através dele nós podemos discernir o que Deus tem para falar conosco. Então a igreja tem o papel na terra de ser a luz do mundo. E nós, como crentes, também temos o dever de ser luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, está escrito que nós fomos comparados por Jesus Cristo como a luz do mundo e também como o sal da terra. Então, se nós somos luz do mundo, fomos comparados por Jesus Cristo como luz do mundo e sal da terra, a gente tem que se manter de maneira preservada neste mundo. O sal, nós sabemos que ele tem duas funções importantes, que é de dar gosto e que é de conservar. Então, com o pastor Hércules, nós temos que ter essa convicção e exercer esse papel nesse mundo de trevas, nesse mundo de apostasias e neste mundo de iniquidades, que nós temos que levar gosto, nós temos que dar sabor, nós temos que conservar, através do Evangelho de Jesus Cristo, através da Palavra de Deus, o ambiente em que nós estamos. Imagine, pastor Eliel Veras, todos os dias de culto, o senhor descendo lá as escadas e vindo para a igreja. Alguém lhe observa e vai dizer: verdadeiramente esse aí é um homem de Deus. Da mesma forma que foi falado para Eliseu, tem gente que nos observa também. Até porque lá em Hebreus, no capítulo 12, está escrito que nós somos observados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Assim como tem testemunhas boas que nos avaliam de maneira positiva, tem aquelas testemunhas que nos avaliam de maneira negativa. E nós temos que nos manter de maneira agradável para todos. Então, o sal,
com o caráter, com o papel de dar sabor, de dar gosto e de preservar, nós temos que ter também em nossas vidas essa condição de conservar e de dar gosto e de dar sabor em qualquer ambiente que nós estamos. Seja no nosso trabalho, seja no nosso local de estudo, seja dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ser esse diferencial. Pode estar qualquer discussão havendo dentro do trabalho, mas quando você chegar e abrir a sua boca, aquele clima irá mudar, porque você está levando ali uma palavra com condição de mudar aquela situação. Outros dias atrás aí a pastora falou que lá na empresa que ela estava trabalhando, estava com uma situação complicada lá, a própria dona pediu uma oração, ela sabia que ali tinha crente. As máquinas lá não queriam funcionar direito, ela falou, não, aqui tem crente, então a gente vai pedir uma oração. Foi orado e Deus atendeu e as máquinas funcionaram normal. Então a gente tem que ter essa condição de dar gosto, de preservar e de dar sabor e também de ser luz aonde quer que nós estejamos. Já pensou você estar no local, diácono Pablo, e está acontecendo uma situação difícil e eles olham para aquele local e não conseguem enxergar ninguém que tenha condição de resolver aquela situação, mas aparece um cristão como luz naquele momento. Aí, não, esse aqui é diferente, vamos chamar ele que ele resolve. Então nós como cristãos, nós temos que ter esse diferencial em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi um breve resumo a respeito do que nós estudamos na lição parte A no sábado. E agora nós vamos entrar no tópico de número 3, que é o tópico que nós iremos estudar nesta noite, que é mantendo a luz brilhando continuamente. A fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos estas 3 coisas básicas. Quais são essas 3 coisas básicas? Vou pedir para o co-pastor Hércules ler. Tópico 3. Mantendo a luz brilhante continuamente. A fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantendo essas 3 coisas básicas. Nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para a igreja repetir comigo para ficar guardado nos nossos corações. O que nós precisamos para manter a luz brilhando constantemente é, a primeira coisa, união com Cristo. A segunda coisa é a nossa comunhão fraternal. E a terceira coisa é o nosso testemunho diário. Como está sendo o nosso testemunho diário? Onde nós vamos? Será que está sendo digno de ser luz diante de Deus? Será que está sendo digno de ser sal diante de Deus? Então nós precisamos fazer essa reflexão para a gente chegar a um entendimento e compreender que é o tema, que é o objetivo principal dessa lição, é que nós hoje venhamos a compreender que nós temos que ser luz nesse mundo. Então nós precisamos de 3 coisas, que é a união com Cristo, que é a comunhão fraternal e que é o testemunho diário. São esses 3 tópicos, esses 3 pontos que nós iremos estudar na lição de hoje. Então, partindo para o primeiro ponto, que é a nossa união com Cristo, nos diz assim: para reluzirmos como luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta,
pois está ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado a 2 oliveiras. Dessa forma, havia um fluxo contínuo de azeite. Aquele candelabro que, naquela hora tão difícil para o povo de Deus, brilhava para sempre. Agora eu vou chamar a atenção dos irmãos e a gente vai contextualizar essa parte final aqui. Jesus é a oliveira, na qual fomos enxertados. Romanos capítulo 11, 17 e 24. Unidos a Ele, jamais nos faltará o precioso azeite, para vivermos uma vida plena e vitoriosa. Aí eu já vou pedir para o diácono Pablo deixar pronto aí 1 João capítulo 2, versículo 20, para que a gente venha entender um pouco. Mas antes eu vou fazer um breve comentário sobre Jesus é a oliveira. Se Jesus é a oliveira, nós somos o quê? Nós somos os ramos. E automaticamente, Jesus sendo a oliveira e nós sendo os ramos, automaticamente, diácono Gleides, nós estamos interligados com Ele. Agora imaginem uma oliveira, Jesus Cristo, interligado conosco. De Jesus Cristo sai uma fonte, com o pastor Hércules, que não acaba. Então se você estiver ou se colocar na condição de ramo dessa oliveira, você vai estar sendo todo o tempo alimentado por uma fonte que não termina, que não se esgota. Aí o diácono Pablo vai ler para a gente 1 João capítulo 2, versículo 20, para a gente entender melhor que nós estamos unidos a Ele. A Ele quem? A Jesus Cristo. Pode ler, por favor. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Lê para mim mais uma vez, por favor. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Nós temos o conhecimento que a unção vem de quem? Vem de um santo, não é isso? Então essa figura aí é do Espírito Santo de Deus. Então nós temos a unção em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, a nossa atenção nessa noite é para quê? Para que nós entendamos que Jesus é a oliveira verdadeira. E se nós nos colocarmos na condição de ramos, nós jamais iremos deixar de ser alimentados pela palavra de Deus. Então nós temos essa fonte verdadeira jorrando em todo o tempo, alimento que nós precisamos para nos mantermos de pé. E se hoje você está aqui nessa noite participando dessa aula, ouvindo e aprendendo mais de Deus através dessa lição, é porque você está se colocando em uma condição de ser ramo da oliveira verdadeira. Então eu louvo a Deus, porque você que está aqui nessa noite e você que está nos assistindo através do Facebook ou do YouTube, você é um bem-aventurado, porque você está sendo e está dando condição de ser enxertado pela palavra de Deus, para que você venha a ser alimentado e se manter vivo diante da presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para sermos alimentados pelo pão que vem do céu, que é a palavra de Deus, para que a gente se mantenha de pé, para que a gente se mantenha forte diante de qualquer situação que venha de alguma maneira nos tentar derrubar, nos colocar para baixo. Mas Deus está aqui nessa noite
para te revigorar, para colocar as tuas forças de uma maneira tão grande no seu corpo, que você vai sair daqui nesta noite fortalecido pela palavra de Deus. Quando nós entramos por essa porta, até algum de nós pode até ter entrado triste, entrado fraco, preocupado com alguma coisa, mas saiba que Jesus é que te dá forças, Jesus é que te dá saúde, Jesus é que te dá vigor, Jesus é que te dá condição o suficiente para que você iniciasse o seu dia hoje pela manhã e finalizasse o seu dia hoje servindo a Ele na casa dEle, dando glória, glorificando, exaltando o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos gostariam de estar aqui, mas não puderam estar hoje, porque estão trabalhando, porque estão executando alguma outra atividade e não puderam estar aqui. Mas eu dou glória a Deus e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que chegou aqui nessa noite, para aprender um pouco mais da parte de Deus através dessa lição. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto da nossa lição, esse é o primeiro ponto, e nós temos o segundo ponto. Tenho um breve tempo quando a gente aperta aqui até chegar devido à distância. O segundo ponto nos diz: nossa comunhão fraternal. É o segundo ponto, que a gente precisa entender. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo, embora formada por membros de várias procedências e origens, constitui um único corpo. Eu já vou pedir para o pastor Eliel Veras deixar preparado aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, para a gente estar lendo. Agora todos somos um em Cristo. Eu já vou pedir para que o diácono Pablo deixe já pronto aí também Romanos capítulo 12, versículo 25, que a gente vai fazer um breve comentário sobre essas duas referências. E por esse motivo temos de preservar o vínculo do amor fraternal. Se nos amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. Está lá em João capítulo 13, versículo 34. A igreja, como o candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade. Chamo a atenção dos irmãos para essa palavra unidade, e também por seu amor, e também por sua comunhão no Espírito Santo. Não há luz tão intensa como a comunhão cristã. Vou repetir: não há luz tão intensa como a comunhão cristã. Louvado seja Deus. O pastor Eliel Veras vai ler a primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Glória a Deus. Grato, pastor Vero, pela sua participação e pela leitura. Então nós podemos entender neste versículo que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Pode ser grego, pode ser romano, pode ser brasileiro, pode ser português, enfim. Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você passa a ser um membro do corpo de Cristo. E todos os membros estão ligados ao corpo de Cristo. Então, como nós temos esse exemplo aqui, o mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formados por membros de várias procedências,
Ou seja, na igreja tem vários tipos de pessoas, com o pastor Hércules, mas todas essas pessoas estão servindo a só um Deus, ao único Deus, ao único Senhor, o que salva, o que cura, o que batiza. Esse é o Senhor, esse é o Deus que nós servimos. Então, fazendo essa comparação do candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. E fazendo essa comparação com a igreja, o mesmo podemos dizer da igreja de Cristo, embora formada por membros de várias procedências e origens, constitui um único corpo, que é o corpo da igreja, que tem como cabeça Cristo, o Salvador. Agora todos somos um em Cristo, como foi lido pelo pastor Eliel Veras. Agora nós vamos entender melhor em Romanos capítulo 2, versículo 5, que o diácono Pablo vai ler para nós. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Então somos um só corpo em Cristo, e membro uns dos outros. Agora eu vou dar um exemplo bem simples, para que a gente possa entender e finalizar esse segundo ponto. Se nós estamos falando em membros de um só corpo, vamos colocar como exemplo o nosso corpo. Nós somos formados por quantos membros? Quem acertar vai ganhar um brinde. Nós somos formados por quantos membros? 2, membro superior e o membro inferior. Agora imaginem que no seu trabalho você precise exercer os movimentos com a sua mão direita, o dia todo fazer movimento com a sua mão direita, e chega um determinado momento que a sua mão direita ela começa a sentir dor. Essa dor ela vai causar mal para todo o seu corpo. Apenas o membro, com o pastor Hércules, ela faz com que todo o corpo sofra, ao ponto de dar até febre nesse corpo. Então, quando a gente traz para a igreja, quando um membro não está de maneira saudável dentro da igreja, ela traz problemas para dentro da igreja. Por quê? Porque ela não está em comunhão, ela não está arraigada com a oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, ela não está agindo conforme a palavra de Deus. Então nós, como membros da igreja de Deus, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que estar em comunhão com Deus e em comunhão uns para com os outros. Nós aprendemos isso nesta lição, que nós temos que ter comunhão com Cristo, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo e comunhão uns com os outros. Amém? Então, passando para o terceiro e último ponto, para a gente finalizar dentro do horário e passar para o pastor fazer a conclusão. Nós temos o nosso testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Lembremos-nos que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras, nas quais brotavam a luz gloriosa. Esta foi a árvore que marcou o chamamento do profeta Jeremias. Na tipologia profética, ela é a árvore despertador, por ser a primeira a florescer na primavera. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão,
o nome do Pai Celeste é glorificado. Nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Se for realmente bom, nosso candelabro cumpre fielmente a sua missão. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Vou pedir para o co-pastor Hércules ler para mim, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 16. E pedir para que o irmão Gleison, o diácono Gleison, leia para mim Tito capítulo 2, versículo 7. Para a gente fazer um breve comentário aqui e está finalizando a nossa lição de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 16, com o pastor Hércules, e Tito capítulo 2, versículo 7, diácono Gleison. Pode ler, por favor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Através das nossas obras, nós temos que refletir a luz de Jesus Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se fizermos isso através do nosso testemunho diário, nós iremos refletir a luz de Jesus Cristo, a luz do Espírito Santo em nossas vidas. E quem é que vai ser glorificado? Vai ser nós? Vai ser quem? Vai ser o Pai, vai ser Deus que vai ser glorificado em nossas vidas. Então, através do nosso testemunho, nós iremos glorificar a Deus. Aí Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Obrigado. Em tudo te dar bom exemplo de boas obras. Então, em tudo o que formos fazer, nós como cristãos devemos dar exemplos de boas obras, para que a gente, através do nosso testemunho, glorifique o nosso Pai que está no céu. Amém? Aí eu vou pedir para que toda a igreja leia junto comigo a síntese do tópico 3. Em uma só voz vamos ler: precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente em nós. Mais uma vez, precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente em nós. Louvado seja Deus. E aqui eu encerro a minha participação, agradecendo a Deus e ao pastor Vera por essa oportunidade, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês poderosamente. Amém?